Olá, pessoal! Está entrando no ar o Bate-Papo Cultural, uma realização da Corre Cutia Produção Cultural em parceria com a Funalfa, dentro do projeto Nuvem. Para você entender como é que funciona é o seguinte: serão 4 dias de um bate-papo super bacana com grandes nomes do teatro e da televisão. Você não pode perder. Olha só, vai passar por aqui o ator Juiz Forano, que já atuou ao lado de monstros do teatro e da televisão como Osmar Prado, Maurício Ribeiro. Aliás, o Maurício está no ar na Rede Record na novela bíblica Jesus. Tem também o diretor 3 vezes indicado ao Prêmio Shell de Melhor Direção, Ivan Sugarrara, que também é o criador da companhia de teatros Desequilibrados. E a programação vai ficar ainda melhor quando nós recebermos Mauro Alencar. O Mauro, ele é apontado como um dos maiores especialistas em teledramaturgia no país e é o único brasileiro a votar no Emmy Internacional. Mas eu falei que são 4. Pois é, para esse dia de estreia, a Corre Cutia convidou o ator, diretor, pesquisador e professor Douglas Novaes. Ele vai conversar com a gente sobre gestão de grupos teatrais. Olha só, Douglas Novaes é doutor em artes cênicas pela Unicamp, foi coordenador e professor do curso técnico em teatro do Conservatório Carlos Gomes de Campinas. É professor de gestão cultural e projetos culturais pelo SENAC de São Paulo e na pós-graduação em teatro, dança e produção cultural da Universidade do Sagrado Coração, em Bauru. De 2013 a 2019, foi assistente de curadoria do projeto Ademar Guerra, programa de qualificação em artes. Ele também é ator e coordenador administrativo do grupo Os Geraldos, pelo qual foi indicada ao Prêmio Governador do Estado de São Paulo. Atuou em mais de 10 espetáculos com diretores como Gabriel Vilela, Dagoberto Feliz, André Carreira e Verônica Fabrini. É com você, Douglas. Oi pessoal, meu nome é Douglas Novaes e eu vim aqui dar algumas respostas de algumas perguntas simples que depois a gente vai poder se conhecer e aprofundar nessas questões para o evento da Corre Cutia Produção Cultural, o evento Na Nuvem, o edital de incentivo cultural, em parceria com a Funalfa. Eles me pediram para responder algumas questões, eu vou responder de uma forma bem sintética e curta, porque eu acredito que isso é uma coisa que a gente vai ter um tempo maior para se debruçar sobre elas, e precisamos de tempo, então essas respostas são só uma pincelada, tá bom? A primeira pergunta é: quais são os possíveis caminhos para profissionalização de uma companhia ou de um grupo teatral? Acho que a principal profissionalização, o meio de profissionalização é a prática, aliada a um trabalho de formação, né? Os grupos de antigamente, eles não tinham escolas à sua disposição. Hoje em dia nós temos as universidades, os cursos técnicos, então é muito importante que os integrantes dos grupos façam uma profissionalização, um estudo mais aprofundado e, ao mesmo tempo, que tenham uma prática, que circulem com seus espetáculos, que deem oficinas, que compartilhem os seus conhecimentos. E ao longo desse caminho, participem de festivais, né? Ao longo desse caminho, a formação vai acontecendo, a profissionalização vai acontecendo. Tem todos os trâmites burocráticos que são padrões para a nossa vida profissional. Criação de empresa, pagamento de cachê, uma diversidade de fatores. Mas com o tempo a gente vai ganhando prática nesses assuntos, certo? Pergunta 2 seria: como pensar a gestão de um grupo teatral? Complexo. Temos uma oficina sobre isso e a gente vai abordar sobre vários assuntos. Mas acho que o que eu poderia falar nesse momento é que eu acho que a gestão de um grupo teatral ela tem que ser sempre pensada num meio entre o contexto que o grupo está, quais são as políticas atuais, quais são as possibilidades de financiamento, qual é o contexto local em que o grupo está inserido, quais as principais referências que o grupo tem, mas também
a partir de uma visão vocacional de cada integrante do grupo. O que cada integrante quer com este grupo e o que o grupo quer na reunião dessas intenções, na reunião dessas vocações. Acho que é um pouco por aí. A gente usa bastante o termo desígnio geral, que seria uma missão, uma finalidade ampla. Mas, sendo um grupo teatral, tem que sempre se pensar metodologias para o trabalho em coletivo, o que deixa a situação muito mais complexa, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso também depois. Pergunta 3. O artista e o gestor. Como conciliar as funções? Na prática e acreditando que é possível conciliar e é necessário conciliar essas duas funções. Ainda que possa ser feitas de maneiras muito diferentes, o trabalho da gestão ele é fundamental para o artista, porque o artista não é um alienado do trabalho prático, do trabalho técnico, da função social que o seu trabalho tem. Ele tem que estar a par de tudo isso, ele tem que ser responsável pelo seu próprio trabalho. Então, ser artista não é só fazer uma peça, é também ter a consciência de todos os processos burocráticos que envolvem a realização de uma peça, de uma exposição, de um CD, hoje em dia não tem mais CD, mas de uma produção musical, ter a consciência do que é necessário para que se faça esses produtos, e também ter consciência da importância social, cultural que tem a arte. Acho que é por meio do trabalho prático, do artista entender que ele é responsável não só pela sua própria criação poética, mas também por uma função de cidadania que vai nos dando as referências por onde conciliar. É claro que as políticas culturais brasileiras não favorecem o trabalho do artista. Pelo contrário, elas até vão contra pela sua instabilidade, por diversos fatores. Mas o artista tem que ter um panorama a longo prazo, é para isso que é importante esse trabalho com gestão, ter um panorama a longo prazo, ter uma visão de quais são as suas deficiências, quais são as suas dificuldades e correr sempre atrás disso, tanto no campo artístico, técnico, quanto no campo da gestão. Então, novas produções como essa são fundamentais para o desenvolvimento do artista. Aí, gestão de um grupo teatral, hierarquia, organograma, ou todo mundo pode dar um pitaco. É uma questão complexa também, precisaria de muito tempo para responder, mas a visão que eu tenho de hierarquia, ela não é ligada a um autoritarismo. A hierarquia nada mais é do que uma organização que considera que existem fluxos, que todas as coisas têm começo, meio e fim. E que por mais que o processo seja importante, a própria natureza de um começo, meio e fim faz com que as coisas estejam organizadas ou possam estar organizadas em diferentes níveis, em diferentes funções. Então, todo mundo pode dar pitaco, sim, dependendo da sua experiência, de como isso está sendo mediado, de quais são os assuntos e como que isso vai ser colocado em prática. Acho que é uma série de fatores aí que envolve essa resposta. 5. Qual a importância da gestão para que um grupo consiga emplacar projetos de lei? Total, não existe a possibilidade de um grupo emplacar, entre aspas, projetos de lei se não tiver gestão. Porque todos os projetos ligados a leis de incentivo, ou esse tipo de fomento que está ligado a leis, ele exige um conhecimento técnico muito forte e um processo burocrático muito detalhado. Então, acredito que um grupo só vai conseguir realizar projetos de leis de incentivo se ele conseguir desenvolver, em primeiro lugar, a sua gestão, sobre os diversos pontos de vista, gestão, produção e por aí vai. Que dica que eu daria para grupos e companhias de cidades que não estão nos grandes centros culturais? Eu venho de uma cidade pequena, que é Bebedouro, e cresci numa cidade que estava bem afastada dos grandes centros culturais.
Posteriormente, trabalhei no programa de qualificação em artes, o projeto Ademar Guerra, do estado de São Paulo, que trabalhava com o fomento a grupos, a qualificação de grupos e artistas do interior do estado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é buscar a qualificação. Em segundo, tentar aprofundar nas suas próprias criações, na realização de festivais e de trocas com outros grupos. E, em terceiro, sair também. Sair e voltar. Buscar se alimentar, buscar referências, para daí poder trazer artistas de outros lugares para a sua cidade e você poder ir para essas cidades também. Então, não ficar parado, se mexer, buscar. Não é porque você está numa pequena cidade que você não pode buscar. Claro que com a internet o acesso se facilitou, mas falta a mediação. Por isso que é importante a qualificação, a formação. Então, acho que eu só gostaria de finalizar dizendo também que é muito importante reconhecer qual é a cultura na qual você está inserido. A sua cultura local tem muita importância. É dela que é feita a cultura regional, que, por consequência, daí que se faz uma cultura estadual, nacional e global. A gente vai do micro para o macro, para depois poder voltar do macro para o micro. Então, conheça quais são as culturas que já fazem parte da sua cidade, da sua localidade, sem deixar de buscar a sua formação. E isso é um elemento que vai... é uma coisa que vai retroalimentando, né? A gente se alimenta disso na medida em que a gente também oferece esses alimentos. Pessoal, foi uma conversa rápida, bem superficial. Eu vou estar à disposição para a gente conversar mais sobre esses aspectos. Qualquer coisa é só entrar em contato também. Muito obrigado, um abraço, Douglas Novaes. Até mais. Parabéns pelo evento, equipe na nuvem, o edital na nuvem e equipe da Funalfa, em parceria. Um abraço. É isso aí, pessoal. Já deu para perceber que esse bate-papo cultural vai ser imperdível, não é mesmo? Semana que vem, quem vai estar aqui com a gente é Maurício Ribeiro. Será que o ator só alcança o sucesso quando está na TV? Mito ou verdade? Não sei, quem vai responder isso é o Maurício. Você não pode perder, hein? Lembrando que esse bate-papo cultural é uma realização da Corre Cutia Produção Cultural em parceria com a Funalfa. Até semana que vem!